Olá pessoal, nós faremos agora uma outra expedição, dessa vez numa limusine off-road com o Alexandre, é isso? Isso, o Alexandre Vicentini é proprietário do Ecopark Águas da Cuesta e ele tem essa surpresa que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. E com a participação da 14 News. Olá pessoal, tudo bem? 14 News, Estação Turismo. Vamos hoje, junto aqui com a Silvia e com o Diego, limusine off-road. Bora lá! Quando eu era criança, ele tinha uns 8, 9 anos de idade, e ele falava que a gente estava numa mina de ouro, em cima de uma mina de ouro. Ele falava, não vai acabar achando que você vai ter ouro aqui. Mas ele já falava do turismo, então ele falava da beleza da região, da logística, da qualidade da água, do clima, e eles já falaram que o turismo era futuro de região. Então, em homenagem a ele, a gente colocou o sino aqui nesse local. Pessoal, então nós vamos iniciar a nossa matéria aqui já, agradecendo ao Alexandre pela recepção. E que ele falou assim, quem vir para cá tem que iniciar com esse sino aqui, ó. Tem que fazer 2 pedidos. Um de ordem coletiva, não é isso? E o outro de ordem pessoal. O de pessoal, se a gente geralmente pede os números da Mega Sena e dá uma taxa de 10%. Então, a gente vai iniciar a nossa matéria com esse sino, que enquanto reverbera aqui, realiza os nossos desejos. Vamos lá. Eu sou o Alexandre, sou guia de turismo formado pelo SONAC em 2000 e desde então eu venho trabalhando na Cuesta Paulista, especificamente no município de Pardinho, atuando como guia, fazendo passeios, levando casais, famílias e grupos de amigos para conhecer as belezas naturais da região. Então, além do Alexandre, pessoal, a gente também tem a companhia do Juliano. O que você é, Juliano? Fala pra gente. Então, eu sou parceiro aqui do Ecopark, né? Tenho a formação de turismólogo e também guia de turismo. E aqui eu estou para somar, né, no desenvolvimento principalmente do Jardim das Águas, no qual eu faço mais parte. E é isso. Nós estamos no Ecopark Águas da Cuesta, é uma propriedade rural aqui no município de Pardinho. E dentro do Ecopark a nossa proposta é ter várias atividades voltadas ao turismo. Então, dentro do Ecopark nós temos o Chalés da Cuesta, que é um meio de hospedagem. Nós temos a limusine off-road, que é um veículo especial para fazer passeios turísticos a locais que um carro não consegue ir. E nós temos a quadricuesta, que nós oferecemos a experiência de pilotagem em um quadriciclo. E nós também temos dentro do Ecopark Águas da Cuesta o Jardim das Águas, que é uma trilha contemplativa. Aqui é a estrutura de lazer das pessoas que estão hospedadas no chalés. Então a gente tem uma piscina, tem um espaço do café da manhã e embaixo do deck da piscina nós temos um pomar e um salão de jogos. Legal, e agora a gente vai para onde? Nós vamos fazer agora um passeio de limusine e nós vamos para o Jardim das Águas. Pessoal, o Alexandre estava contando aqui pra gente, essa limusine ela tem uma história, fabricação própria. Da onde que surgiu essa história aí? Bom, então a ideia da limusine, ela veio, eu sempre tive a vontade de ter um veículo para poder ir a locais que a gente não consegue ir com um carro convencional. E como os chalés suíços, eles têm capacidade para 7 pessoas, eu quis construir um carro para 9 lugares. Seria eu, um membro da minha família, mais os 7 ocupantes do chalé, para a gente poder fazer o passeio, a família toda junto. Em Botucatu tem uma empresa chamada Davos Off-Road, um rapaz que ele é campeão brasileiro de 4x4 força livre, é uma modalidade esportiva, off-road, e ele, além de piloto, ele é construtor de veículo de competição. Então eu passava na frente da oficina dele, eu via os carros que ele construía, e a inspiração foi um dos carros que ele fazia. Então eu sempre passava por ali, um dia criei coragem, entrei na oficina e vi se ele tinha interesse de desenvolver um carro para o turismo. Ele achou uma ideia meio maluca, mas topou. Então a gente ficou 2 anos aí negociando, demorou 8 meses para construir o carro, porque ele é um carro que é construído artesanalmente, e o sucesso do carro foi tão grande que ele fez uma exposição desse carro. Em menos de uma semana o vídeo de exposição teve mais de 2 milhões de visualização e ele recebeu mais de 600 pedidos de orçamento. E já tem a segunda limusine que hoje está rodando nos Lençóis Maranhenses para fazer atividades como a limusine faz aqui na Cuesta Paulista. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos tomar assento e vamos para o nosso passeio. Como funciona o trajeto aqui? Bom, nós temos vários roteiros de passeios com a limusine. Agora nós estamos fazendo nós estamos
estamos indo em direção ao Jardim das Águas, que é uma das atividades aqui dentro do Ecopark. Então nós vamos entrar dentro da propriedade nossa. Então aqui do nosso lado direito tem uma roça de milho. A gente colheu a soja recentemente, então a gente mantém as atividades do agronegócio da propriedade e junto com o agronegócio a gente também tem o turismo. Então aqui a gente já vai sair da estrada, porque a ideia do veículo é andar fora da estrada. E vou levar vocês em alguns locais bonitos aqui da propriedade nossa. Esse esquerdo nosso é o hotel que pertence à minha família, que a gente está se organizando para reativar. Se Deus quiser, em breve volta a operação. Que é outro hotel, então, É no outro caso. hotel. Não tem ainda a ver com chalés. Não. Alexandre, essa Oi. parte aqui, ela é natural ou foi você? Não, aqui existe um barramento aqui desse local. Então, como o meu pai ele tinha uma visão já, um olhar para o turismo, o espelho d'água ele embeleza a propriedade. Então, além de deixar a propriedade bonita, nós trabalhávamos aqui na época com gado. Então, também serve como um bebedouro para o gado. Então, o objetivo do lago, quando ele foi feito, principal era a parte ornamental da propriedade, tá? Deixar a propriedade bonita, tá? Então, aqui a gente pretende fazer um trabalho de limpeza, de reflorestamento e paisagismo para deixar essa área mais bonita e atrativa para o turista. Eu, quando eu era criança, eu passei minha infância aqui nessa casa, ó, tá? Quando nós não tínhamos aquela estrutura, eu era criança, era aqui que a gente ficava. Meu pai, aqui era um retiro de leites, e nesse barracão aqui, que eu vou dar a volta nele, nesse barracão que fica aqui desse lado, era onde era feita a ordenha do gado. Então eu passava sempre as férias de janeiro e as férias de julho aqui. E esse local a gente está preparando, e ele já está em funcionamento. Aqui é onde fica o Jardim das Águas, a nossa trilha contemplativa. Então aqui nós estamos nos inspirando num conceito que é o banho de floresta. E então não é uma trilha para quem quer fazer atividade física, mas sim para quem quer ter contato com a natureza, entender o que é uma mata. A gente entende que as pessoas só preservam aquilo que eles conhecem. Então aqui a gente dá a oportunidade da pessoa conhecer o que é uma mata. Então nós vamos conhecer isso aqui agora. Beleza, pessoal? Esse é o Jardim das Águas, né? A nossa trilha contemplativa que faz parte aqui do Ecopark Águas da Cuesta, que é o nosso novo projeto aí de reocupação da fazenda. Como o Alexandre pôde estar explicando aí, que a fazenda já teve várias facetas econômicas, né? E a gente está numa transição onde o turismo está se consolidando, e um dos atrativos é o Jardim das Águas. Então eu convido vocês para a gente conhecer o Jardim das Águas. É uma trilha curta, de 400 metros, e logo a gente já vai chegar na nossa sala de reuniões. Lá a gente faz uma troca sobre segurança, explica um pouquinho sobre o projeto. Vamos lá? Bora! Bom, pessoal, essa é a nossa sala de reuniões, né? Talvez seja um pouco diferente para alguns, né? Que às vezes a gente fala de sala de reuniões, a gente pensa num lugar com uma mesa, um computador, alguém de gravata e terno, né? Com uma ata a ser cumprida, né? Uhum. Mas a reunião de hoje, a reunião que a gente faz aqui, ela às vezes pode ter o mesmo objetivo dessa. A única coisa é que a forma de fazer é diferente, né? A natureza é a maior sala de aprendizado, né? A gente consegue assim extrair o melhor de nós enquanto a gente está na natureza. Quando a gente permite vivenciar um tempo na natureza, né? Essa sala de reuniões aqui eu gosto de intitulá-la assim porque é um lugar que a gente consegue organizar o grupo quando a gente vai sair para a trilha, ou quando a gente vai apresentar a atividade de como ela funciona, ou se a gente quiser fazer uma reunião, debater um assunto do Contour, por exemplo, aqui, ó. Gostei. Talvez os ânimos fiquem até mais em criatividade,
né? Porque, assim, não é o Juliano que fala, mas quem tiver curiosidade pode ir ao Google ou qualquer outra plataforma de busca e procurar um pouco sobre banho de floresta, atividades na natureza, benefícios fisiológicos, coisas assim, né? Você vai descobrir que a ciência comprova, né, que a natureza tem a capacidade de extrair o melhor de nós, quando a gente permite. Tem uma atividade japonesa que chama banho de floresta, trazido para o nosso português, né, que no Japão, eles, como eles gostam de estudar tudo, né, são aí quase que um dos nossos melhores exemplos em ciência. Eles viram que as pessoas, quando elas tinham contato corriqueiro com a natureza, e às vezes até despretensioso, essas pessoas viviam melhor. Então eles foram pesquisar e descobriram que sim, observando pessoas, um grupo de pessoas por um bom tempo, eles descobriram que o efeito terapêutico da natureza, ele existe. Quando a gente sai para a natureza, ouve o som das águas, permite sentir os cheiros, faz a atividade da observação, principalmente a atividade da observação, não aquela observação pessoal de tipo, tô tirando foto, ali fica boa foto, aqui não fica, mas a observação da própria natureza e você na natureza, minha respiração como tá, os meus ânimos, os meus pensamentos, enfim. Então quando a gente se permite estar na natureza e aquilo vira uma coisa corriqueira, a gente só tem a ganhar, né? Assim, a ciência comprova isso. Você quer perguntar alguma coisa? Vai. E fala pra gente qual que é o benefício de estarmos aqui, nessa natureza, nessa localização. Olha, o benefício de estarmos aqui nessa natureza, nessa localização, nesse relevo, é que acho que tudo é único, né? Acho que se você tiver exemplo, vou dar um exemplo grotesco. Você está lá em Foz do Iguaçu, sentado vendo as cataratas. O benefício daquele lugar é único. Né? Eu acho que cada lugar tem uma particularidade para fazer um benefício. Né? E mais do que o próprio lugar, né, que o lugar sim, o lugar é incrível, nós estamos na Costa Paulista em Pardinho, né, que é um dos lugares onde o seu território tem a maior área de proteção, né, da região. Né? Tudo bem, a gente é um município pequeno, mas a maior parte do nosso município é uma área de proteção ambiental. Né? Então assim, a gente está num lugar especial, num lugar onde o turismo está crescendo e tal. Mas qualquer lugar que a gente busca, eu acredito que quando a gente busca a natureza, e você está bem para encarar isso, qualquer lugar vai te trazer algo muito bom. No nosso caso aqui, eu vou convidar vocês a sentirem a experiência. Né? Então como é que a gente funciona aqui, a gente já sair para a trilha? Nós estamos aí nessa transição do Ecopark, né? Nós já recebemos visita aqui, na trilha, aqui no Jardim das Águas. Essa visita é agendada e essa visita ela é guiada somente até aqui. Eu, como guia, sou guia de turismo, né, credenciado pelo Ministério de Turismo, e também sou monitor ambiental autônomo, credenciado pela Fundação Florestal, da nossa APA regional, que hoje tem o nome de Cuesta Guarani. Está aí se oficializando esse nome. Nós estamos aí felizes por essa mudança de nome, que é um nome muito mais significativo para a nossa região. Antes a APA tinha um nome de cidades regionais, né? Então ela envolvia o nome das cidades. Hoje ela homenageia a Cuesta e o motivo de nós sermos área de preservação, que é o aquífero Guarani que está embaixo da gente, né? Então ficou mais bonito de falar. Estamos na APA Cuesta Guarani, né? Mas voltando a falar da trilha, a nossa atividade ela é agendada e guiada somente até aqui. Eu venho com as pessoas, a gente recebe o grupo por agendamento. No máximo, esses bancos não estão aqui à toa, né? Quando a gente faz a experiência aqui do banho de floresta, ou da simples visitação, ou de uma educação ambiental, a gente tenta trabalhar com o número de 12 pessoas. Se você procurar olhar os bancos, tem 6. 5 aqui, mais um ali. Entre 12 e 10 pessoas, digamos que a capacidade limite da trilha para uma atividade ao mesmo tempo, as pessoas, para a gente poder ter uma certa liberdade na trilha e criar um mínimo impacto. Né? Não existe atividade ao ar livre na natureza que não crie impacto. Toda atividade cria. A nossa atividade ela tem um mínimo impacto para a natureza. O benefício que ela nos traz é maior do que o impacto da nossa caminhada na trilha.
Isso quando é organizado, do jeito que a gente fez aqui, está fazendo, né? Agora, quando é uma visitação sem controle, sem planejamento, sem uma trilha preparada, enfim, esse prejuízo pode ser maior para a natureza, né? Porque você pode criar um impacto grande. As pessoas que vêm, eu trago até aqui, explico um pouco sobre o nosso projeto, essa transição que a gente fez, que a fazenda já foi de gado, leiteiro, falo da cuesta, e a partir daqui falo um pouco de segurança, das serpentes, de escorregar nas pedras, enfim. E a partir daqui o pessoal vai sozinho. Ela é autoguiada, porém monitorada via rádio. As pessoas levam um rádio, né? Se tiver um grupo único, levam um rádio. Se precisar, chama a gente. Mas a intenção é que a pessoa viva o seu banho de floresta sozinha, com o grupo que ela veio, sem a presença do guia, né? E é isso que a gente tem feito aqui. Ó, o garoto aqui perguntou: esse laguinho acaba onde? Ó, lago ou lagoa é aquilo que a gente viu lá em cima, uma água confinada. Aqui é um riacho. Esse riacho nasce aqui na propriedade e é afluente do rio Paranapanema. Essas nascentes que a gente tem aqui em cima, ela vai virar um riacho mais caudaloso, logo ela vira um rio que chama Santo Inácio, né? E esse rio ele deságua no Paranapanema, ali na região de Tatinga, num lugar que chama Cambarás, Recanto dos Cambarás. Né? Ele fica um rio muito bonito, tem uma água limpíssima. E as nascentes mais altas são aqui. A nossa intenção aqui, só para dar uma informação, é transformar a trilha toda. Você vê que tem um deckzinho aqui onde a gente está. Se não fosse esse deck aqui, a gente não conseguiria estar fazendo essa trilha. Não por ela ficar difícil, mas a gente estaria criando um impacto ambiental muito acelerado na cachoeira. Porque o pisoteio das pessoas ele acelera o desbarranco de uma área inclinada que nem a nossa. Se você não faz um tratamento para receber essas pessoas passando, a dinâmica da visita, a hora que você vê a sua orelha, tudo o riozinho lá fora, e você perde a trilha. É onde as pessoas começam a abrir outros caminhos, que é o que acontece por aí, onde não tem manejo e não tem uma estruturação pensada. Então a gente criou esse deckzinho aqui, que já estabilizou tudo isso que eu estou falando, né? E a nossa intenção é fazer um caminho igual a Cachoeira da Marta, que tem um caminho na madeira. A melhor coisa para caminho de trilha, em relação à dinâmica do desgaste da visita, é adicionar madeira na trilha, porque a madeira, além de ser algum elemento meio que neutro na natureza, mesmo ela vindo de fora, um eucalipto tratado, ela não judia da paisagem e ela cria o mínimo impacto. Quando você fica só pisando na madeira, centraliza o impacto, é menor as erosões, né? E você cria um impacto centralizado e muito mais fácil de você manter uma segurança ali, tanto para a natureza quanto para quem visita. A nossa intenção é criar o caminho todo no tablado. Legal. Vamos lá? O Juliano eu conheci através do turismo. Então o Juliano, além de guia, ele desenvolveu vários projetos de sinalização na nossa região. E como a gente anda muito aqui por vários outros atrativos turísticos, eu acabei conhecendo o Juliano, vi que ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, tem uma paixão pelo turismo, assim como eu tenho uma paixão pelo turismo. Eu costumo falar que o santo nosso bateu e a gente combinou de ter o projeto Jardim das Águas junto. Então o Jardim das Águas é uma atividade do Ecoparque Águas da Cuesta, mas em parceria com o Juliano. Então a gente opera o Ecoparque de forma conjunta. O Juliano tem uma agência chamada Cuesta Verde, então a agência oficial do Ecoparque Águas da Cuesta é o Juliano através da Cuesta Verde. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós estamos no mesmo lugar aqui, ó. Olha a água aqui no vídeo e olha a água agora. É prova do tempo, né? Lindo. Você já viu, né? Nossa. Olha como é transparente, ó. Aí, ó, Tini. Nossa, diferença. Por quê? São duas questões, não só a época, mas a gente tem um problema, que é um problema já de saúde pública, que chama java-porco, né? O que eles fazem além de comer as produções? Eles invadem as nascentes e fazem um extermínio quase de uma nascente. Eu demorei para acreditar nisso. O que é um java-porco? Java-porco é um animal que a gente não tem no nosso bioma.
né? O javali não é do nosso bioma, alguém trouxe o javali de fora há muito tempo atrás, cruzou com o porco e criou o javaporco. Esse javaporco, Dessa porcada. ele não tem predador, o único predador dele é a onça parda, mas a onça parda, quantas onças pardas a gente tem e quanto a gente tem do javaporco? E ele cria igual o coelho, e é forte, Dizem que ele é perigoso, não, ele é ataca, super né? perigoso. Hoje, se eu estiver aí numa entrevista, num podcast, alguém me perguntar o que eu mais temo na natureza, eu vou falar o javaporco. Você sobe na árvore, né? A única coisa que você pode fazer. Não tem o que fazer. Se você encontrar e ele vir pra cima, ele vem bravo. Ele é agressivo. Normalmente tá em bando, tem uns que pesam 200 quilos. E a única coisa que dá pra fazer filhote, né? é subir Em árvore. Juliano, aqui essa trilha que a gente fez aqui é uma trilha gostosa. A gente tem até uma gestante aqui, pessoal, na equipe com a gente, que tá fazendo. Então é uma trilha tranquila que dá para idoso, criança, gestante poder fazer. Essa trilha também foi feita artesanalmente, como que é isso? Extremamente artesanal. Absurdamente, assim. Vamos dizer que todas as intervenções aqui foram pensadas. Tudo que a gente, qualquer buraco para instalar aí uma lasca dessa para passar uma corda, a gente pensou antes de agir. E foi um trabalho de formiguinha, né? A estruturação demorou tempo. A gente primeiro fez o bosqueamento, né? Viu como é que era o jeito mais fácil de não agredir a natureza e criar um caminho simples. E trabalho de poucas pessoas. Nós trabalhamos em 2 pessoas aqui para estruturar a trilha. Claro que em alguns momentos precisava trazer mais material, então teve mais gente envolvida. Mas sim, foi um trabalho longo, nós demoramos aí, eu não sei te dizer em horas, mas o projeto foi mais ou menos em torno de 2 anos e meio para a gente ir estruturando, não trabalhando ininterruptamente, mas em algumas épocas bem pontuais. Mas é um trabalho, na natureza precisa ser um trabalho artesanal. Então é isso aí, pessoal. Você que quer fazer essa trilha, quer fazer um passeio agradável com a família, não tem idades, limites, você pode vir com a família tranquilamente. Bora. Boa. Faz tempo que você mora aqui, né? Então, na realidade, eu nasci em Botucatu e me criei em Botucatu. Porém, a minha família chegou em Pardinho em 1840, são italianos, vieram para trabalhar nas lavouras de café, e o meu bisavô, por conta de Pardinho ser uma cidade muito pequena, ele teve vários filhos, meu bisavô não tinha estudo, então ele fez questão de dar estudo para todos os filhos dele. Então ele se mudou para Botucatu para poder, por questão de escola, esse tipo de coisa facilitava. Sim. Mas a gente sempre teve a propriedade rural aqui. Essa propriedade que hoje faz parte do Ecopark não é uma propriedade que foi herdada dos meus avós, dos meus bisavós. O meu pai comprou essa propriedade com 16 anos de idade. Nossa. A primeira profissão do meu pai foi fotógrafo. E ele não trabalhou, não seguiu isso aí, mas ele gostava da fotografia. E ele conta que a propriedade não tinha muito valor, porque naquela época só tinha valor propriedades que tinham produtividade. E aqui era um samambaial que não entrava nem cavalo, então ela não tinha valor econômico. Mas meu pai sempre foi um apaixonado pela região e a vista da parte alta da propriedade é muito bonita. Então era muito barato e ele comprou por conta disso. Tá? Você tem mais irmãos? Nós somos em 3. Em 3? 3 irmãos. É um tesouro mesmo, né? A minha irmã mais velha, eu sou o mais novo, a minha irmã mais velha ela é bióloga, ela é pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz lá em São Paulo. O meu irmão do meio é engenheiro civil, tem uma construtora em Curitiba. Eu trabalhei a minha vida inteira na área de TI e eu costumava dizer que eu vivia para trabalhar e não trabalhava para viver. E quando a gente começou a investir no turismo aqui, eu via uma oportunidade de mudar de vida. De sair daquela vida maluca que eu tinha, de muito trabalho, dentro de 4 paredes, só com contato com máquina, de ter uma vida com pessoas. Muito melhor. Fazer o que eu gosto, conversar, falo pouco, né? Então assim, e eu levei muito a sério, e meio ao pé da letra, um aprendizado que eu levei do meu pai. Meu pai falava que a gente tinha que trabalhar passeando, e passear trabalhando. E com a limusine eu faço exatamente isso o tempo inteiro. Parabéns. Viu? Então eu peguei o ensinamento dele e levei ao pé da letra. Tá? Aqui, Juliano, tem bastante madeira, né? Da onde surgiu tanta madeira assim? Como foi feito esse trabalho aqui? Cara, se tem uma coisa que eu gosto e acho justo, é dar um fim nobre para uma madeira que já foi alguma coisa, né? Depois de ser árvore, foi já a sua utilidade. Normalmente o pessoal taca fogo, né? Aqui a gente agiu diferente.
como a fazenda passou por uma transição do gado para o plantio de cereais, né, então teve que desmontar um monte de cerca, né, que tinha os piquetes do gado, onde fazia a gestão dos pastos, né. Nesse desmontar, a hora que a gente percebeu, tinha assim uma pilha gigantesca de madeira, que provavelmente ia acabar sendo vendida para alguma caldeira, coisa do tipo. Aí a gente fez uma seleção, viu que a madeira que estava enfiada no chão ali há 30 anos, ela pode aguentar mais um pouco, né? Porque ela estava quase intacta. Então, como eu particularmente, e o Alexandre também, a gente gosta muito dessa questão do reaproveitar, né? Que eu acho que faz todo sentido com o projeto do Ecopark, né? Então a gente tentou aproveitar ao máximo o que a gente tinha disponível, né? Claro que compramos, investimos em algumas madeiras, né, coisa nova, e tentamos também fazer o nosso projeto ser cada vez mais sustentável, trazendo mão de obra local, enfim, aproveitando tudo que a gente tinha no entorno aqui mesmo. Tá na hora de ir embora, é isso? Vamos. É isso? Então, ó, a nossa saída é logo aqui, é apenas uma escada com mais ou menos uns 30 degraus, e a hora que a gente sair, a gente vai estar do lado da limusine, ó, pra você ver como o roteiro Limusine Jardim das Águas é algo que fica encaixadinho. Legal. Vem conhecer. Aí agora acabamos de fazer a trilha e agora vamos para onde? Nós vamos agora para o Sítio Paraizinho, conhecer o turismo científico e a plantação de etemóias aqui do município de Pardinho. Olha, nós subimos um morro de igual foguete, em pé, estamos subindo outro, eu estou dentro do carro e ele não virou. Aqui eu vou dar algumas explicações sobre a região aqui para vocês. Vocês estão vendo essas torres de retransmissão aqui? Elas não estão aqui à toa. Você vai ver que tem torres de retransmissão aqui, tem uma outra torre de retransmissão lá na frente, e nós vamos encontrar uma outra torre de retransmissão aqui próximo. Elas estão instaladas no ponto mais alto da Cuesta Paulista. Aqui nós estamos acima de 1.000 metros de altitude. Aqui na nossa frente é o Distrito Industrial de Pardinho. Essa primeira fábrica aqui na frente chama Roder. Ela constrói aquelas máquinas para corte de eucalipto. São aquelas garras que seguram o eucalipto, corta, desgalha, descasca e repica o eucalipto. Depois lá na frente tem a Oliveira Estrutura Metálicas, que faz galpões industriais. Depois nós temos lá aquele paredão vermelho lá, é a Agroform. É uma indústria que faz enfenadeira. O feno é aquele rolo de capim seco que as pessoas dão para os animais no período de inverno. Então essa máquina ela corta o capim, enrola e ensaca o capim. E no fundo a gente vai passar pela Carolina Soil, que é uma indústria que faz substrato vegetal para plantio de mudas. O cupim na realidade ele é indicativo de terra fraca. Então aqui é um solo que está degradado e o solo se torna ácido demais e ele favorece o surgimento dos cupins. E o cupim ele vem na tentativa de recuperar o solo. É a natureza tentando se consertar. Aqui é a Carolina Soil, que é a fábrica que eu falei para vocês, que eles fazem substrato vegetal para plantio de mudas. Essa fábrica agora vai passar por uma ampliação grande. Toda essa área aqui do lado esquerdo eles compraram, vai até aquela antena do outro lado, e eles estão trazendo uma outra unidade que eles tinham no Rio Grande do Sul, eles vão fechar lá e vão trazer para cá. Pela condição logística da região é mais favorável. Tá vendo que eu falei para vocês que as antenas, ó, tem antena aqui e tem antena lá na frente, tá vendo, ó? Então onde estão as antenas são os pontos mais altos da Cuesta Paulista. Aqui do nosso lado esquerdo vocês vão ver uma mata. Essa mata é a nascente mais extrema do Rio Pardo. O Rio Pardo ele nasce aqui, ele é um rio importante para o estado de São Paulo, porque ele abastece 37 municípios de água potável
Então a gente tem que cuidar dessa água, porque além de abastecer o município de água, ele abastece outros 37 municípios. E o fato da nascente estar muito próximo do perímetro urbano, vocês estão vendo a cidade logo ali embaixo, ó, isso trouxe um benefício para a cidade. Pardinho foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ter 100% de esgoto coletado e tratado. Aqui um produtor de café, se eu não me engano, aqui é o Cláudio Mazon, né, Silvia? Eu acho que é o Cláudio Mazon. Aqui é um lugar que eu gosto de dar uma paradinha, porque tudo depende do tempo. Mas se vocês olharem lá na linha do horizonte, tem um morrinho que sobe e desce. E embaixo daquele morro fica Piracicaba. Quando o tempo está claro, a gente vê olho nu os prédios da cidade de Piracicaba. Esse outro morro que está mais próximo da gente é a barriga do gigante, e aqui a gente vê o queixo e o nariz dele. E a gente vê um pedacinho do pé dele, são aquelas duas pontinhas de pedra. E daqui também, quando o tempo está claro, a gente consegue ver Barra Bonita. Hoje não está dando para ver, mas a gente vê lá na linha do horizonte exatamente, a gente vê o formato do relevo da cuesta que simboliza a bandeira de Botucatu. Então a gente vê certinho daqui. Então bem atrás ali onde o Tietê passa atrás do morro, tá? Não sei se todos vão conseguir ver, ó, mas aquele morro que tem aquelas caixas de águas grandes e no fundo tem um morro. Na ponta do morro é onde fica a Pedra do Índio, lá em Botucatu. Lá já é território de Botucatu. Vocês vão ver aqui à nossa direita um container azul e várias antenas. Essa propriedade é do seu William Schauf. O seu William é um descendente de alemão e ele se autodenomina um ex-escravo executivo. Então ele é um engenheiro eletrônico de formação e ele disse que quando ele trabalhava nesse mercado, ele era diretor de grandes multinacionais, ele disse que era 29 dias de tortura para um dia de alegria, que era o dia que caiu o salário dele na conta, tá? E um dia ele prometeu que ele só ia fazer aquilo que desse prazer na vida dele, que ele não queria mais viver na loucura do mercado corporativo, da escravidão executiva que ele diz. Então ele veio para Pardinho, e hoje a atividade principal dele é ciência. Ele faz parte de uma rede de pesquisa de cientistas que existem no mundo inteiro, que o objetivo deles é provar ou não provar que a vida na Terra veio de fora através de um asteroide que caiu aqui na Terra. Então ele tem câmeras espalhadas para todo o espaço aéreo de Pardinho. Todos esses objetos que entram no nosso espaço aéreo são filmados. Ele tem depois uns softwares especiais que ele consegue calcular a origem desse objeto. Essa informação é repassada para esse grupo de cientistas, eles apontam os telescópios deles para essas regiões e eles ficam investigando o universo para ver se tem algum, como é que eu vou falar? Vida extraterrestre. Para ver se tem algum asteroide, alguma coisa no universo que tenha condição de abrigar a vida da forma que nós conhecemos. Então essa é a missão desse grupo, e o braço de ciência que ele pertence aqui no Brasil chama Bramon. E o seu William, nas horas vagas, quando ele não está fazendo ciência, ele é um fruticultor e ele é um produtor de atemoia. Atemoia são essas árvores que estão aqui na nossa frente. Aqui é um pedacinho só do pomar dele. A parte maior do pomar dele está lá para baixo, nós vamos passar por lá. E aqui ele está fazendo uma ampliação no pomar. Essas árvores que estão plantadas aqui do lado são árvores novas que foram plantadas recentemente. E a história do seu William, como é que ele veio para cá, é muito interessante, é muito bonita, mas eu não vou contar, eu vou deixar para que ele conte para vocês um dia. Esse caminho na entrada da propriedade dele é de cerejeira, então durante uma semana no ano ela fica toda florida, mas é uma semaninha só, que vale a pena. Todo esse passeio faz parte do passeio da limusine? São passeios que a gente faz com a limusine. A gente tem vários roteiros, não são todos os passeios que a gente entra aqui. Pode ir? A inspiração do Sino da Paz veio aqui dessa propriedade. E aqui tem um sino de bronze que foi cunhado no Vaticano. Mas a história desse sino, quem vai contar para vocês vai ser o seu William. Nós estamos indo agora para a Gruta do Saci.
nós chegamos aqui, ó, depois de um acesso bastante agradável, na Gruta do Saci. O que é essa Gruta do Saci aí, ô Juliano? Então, primeiro o nome veio, né, quem deu o nome foi o proprietário aqui, que é o seu William, né? Por ele gostar bastante da cultura brasileira, ele resolveu dar o nome de Gruta do Saci. Quando você encontra algo na sua propriedade, você pode batizar. Você pode batizar uma cachoeira, uma gruta. E aí aqui dá para andar em pé, mas tem um trecho que arrasta, isso? Na verdade é assim, essa gruta é uma gruta que não tem visitação turística. A visitação dela acaba aqui, ó. A gente pode contemplar, pode ver a entrada da gruta. Tem uma formação geológica na parte superior da gruta que chama dolina. A gente pode contemplar também, mas a visitação interna não tem. Mais por questões de segurança para o ambiente mesmo. São 50 metros. São 50 metros, é um túnel de 50 metros. Só que tem pontos no túnel que você chega a 40 centímetros. Você tem que se rastejar. E como você sabe disso? Porque... Eu tive o privilégio de participar do mapeamento técnico dessa gruta, né, com o grupo GPME, que é o Grupo Pierre Martin de Espeleologia. É um dos grupos mais antigos do Brasil que trabalha o tema espeleologia. Eles estão aí há 37 anos na ativa fazendo ciência. Eu tive a oportunidade aí de seguir e trabalhar junto com eles num mapeamento de algumas grutas na região. Essa foi uma delas. E ela é curtinha, mas foi um trabalho demorado, por esse fato da gente ter que rastejar. Tem várias colônias de morcego ali. Então, a hora que você chega nessa parte, né, o solo, o piso e o teto quase se encontram. São 40 centímetros, né? Imagina. Você tem que estar bem ali, deitado mesmo, se rastejando e com uma roupa específica. No caso, a gente usa um macacão, né? Uma peça única, facilita você se deslizar e tal. E bem nesse ponto foi onde os morcegos, a gente sabia que tinha morcego, tinha um especialista na parte fauna, né? Na parte animais e tal. Ele falou, tem morcego, daqui a pouco a gente vai encontrar. Foi dito e feito. Foi a hora mais interessante. Eles começaram a passar por nós mesmo, e muitos. Só que a gente já estava esperando, né? E estávamos ali prontos para fazer o trabalho. Eles passaram, ficaram interagindo com a gente e foi bem interessante isso. Então é um lugar muito sensível, não dá para você ter uma visitação turística. Dá para você apresentar a entrada e a dolina. Mas a visitação ela fica comprometida pela segurança do ambiente mesmo. E também teria que ser para pessoas específicas que querem viver a experiência da espeleologia. Tem que ser magrinho, gente. Não pode ser que nem eu, por exemplo, senão vai ficar entalado lá. E tudo isso aonde? Em Pardinho, pessoal. Pardinho. Então, Pardinho é cultura, turismo e alegria e natureza. Terra das emoções, né? Terra das emoções. E é legal dizer também que é uma gruta em arenito, né? Normalmente as pessoas conhecem mais as grutas calcárias, as cavernas calcárias. Ela é uma gruta em arenito, né? O arenito também forma gruta. É isso aí, pessoal. Tava comentando ali com a Silvia que se você quer visitar Pardinho e fazer aqui umas férias, tem lugar para você ir todos os dias e o dia inteiro, tá? Então, vem para Pardinho. Da Gruta do Saci, nós saímos em direção a Bofete para ver a vista do gigante. Já bem pertinho do gigante, nós conseguimos ver uma cachoeira. Pessoal, aqui ó, parece que por incrível que pareça tem os caras aqui. E essa é a melhor vista do gigante, de um lugar totalmente incrível. Pessoal, nós estamos aqui numa área off-road, já vimos a vista do gigante, e aqui você já fez até salvamento. Aqui a gente já fez salvamento pessoal de moto. Já em duas oportunidades recentes a gente acudiu um pessoal que não estava conseguindo. Um teve problema com o freio na hora de descer e o outro estava com uma moto muito grande, uma Big Trail, mas com o pneu não adequado para essa subida. Então ele patinava e não conseguia subir. Daí a gente ajudou ele a seguir em frente o passeio dele. É bem alto aqui mesmo, gente, olha, e é bem cheio de pedra.
Só que também a vista é única. Nós estamos retornando ao ponto de partida para finalizar a nossa matéria. Mas antes que acabasse todas as atrações, o melhor estava por vir. O melhor pôr do sol da cidade de Pardinho. Alexandre, muito obrigado por esse passeio maravilhoso. Ao Juliano também, e a Ju também que esteve com a gente, da 14 News, Silvia, toda a nossa equipe aqui. Foi um passeio maravilhoso, que eu acredito que quando o pessoal ver essa matéria vai ficar doido para vir para Pardinho. Olha, eu queria agradecer, porque eu acho que o melhor do passeio são as pessoas que a gente recebe no passeio. Então foi muito legal passear com vocês. Vocês são pessoas incríveis, adorei conhecer vocês. E sempre que quiserem voltar, vai ser um prazer recebê-los, tá bom? É isso aí, pessoal. Pardinho! Terra da Motor!